Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jacinto Santos do site Funds Explorer. E hoje eu vou bater um papo aqui com um especialista em investimentos imobiliários da XP Asset Management. Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Conta um pouquinho mais da sua experiência como analista imobiliário, enfim, conta um pouquinho mais para o pessoal. Bom, se eu for contar a história inteira, nós vamos ficar aqui a live toda só falando. São 40 anos no mercado, Ótimo, vou tentar resumir um pouquinho. Sempre do lado do desenvolvedor, sempre do lado do empreendedor. Então, a gente transitou por praticamente todas as classes de ativos. Ok. A gente incorporou e fez praticamente todos os tipos de desenvolvimento imobiliário, Sim. Tanto residenciais, comerciais, hoteleiros, loteamentos, enfim. Passamos por todas as classes de ativo porque o Brasil tem isso, né? A gente tem uma sazonalidade muito grande no Brasil. Sim, tem hora que no segmento residencial você está com a baixa renda em plena ascensão, Perfeito. de repente dá um susto, suspendem as coisas na baixa renda e vem a alta renda. Sim. Aí o imobiliário começa a olhar para o desenvolvimento logístico, e aí os shoppings, e aí hotéis, enfim, a gente tem que acabar dançando conforme a música. Infelizmente, até hoje no Brasil, nós não tivemos um longo período de estabilidade onde todos os segmentos tivessem a oportunidade de se mostrar e cumprir seu papel. Eu acredito que agora a gente vai passar por um período que eu, aqui dos meus 60 anos, venho esperando há 60 anos, ou seja, ver um Brasil com condições de todos os segmentos se desenvolver. Mas muito bem, sempre tive no setor, na área de desenvolvimento, e por um feliz encontro, tive a possibilidade de encontrar o pessoal da XP e dizer da minha experiência. E bastante descompromissadamente, não imaginei que houvesse a possibilidade, ou que a gente estivesse falando de uma possível integração minha no time da XP. Ótimo. O convite veio, foi super bem aceito, foi um desafio, né? Bastante interessante conviver com essa juventude efervescente da XP, com esse ambiente efervescente, e está sendo muito legal. Estou conseguindo pôr em prática tudo aquilo que a gente carregou de experiência, todo esse relacionamento que a gente desenvolveu em todos os segmentos do mercado imobiliário, e está sendo uma festa. Então são 40 anos aí que eu estou colocando à disposição e estou, na verdade, praticando 40 anos nesse primeiro ano. No primeiro ano já deu para exercer boa parte dos 40. Que legal, que interessante, Marcelo. Bom, você disse que o momento está muito propício para o mercado, em especial o mercado imobiliário, né? Algumas vezes, né, eu percebo que o seguinte, muita gente ainda fica um pouquinho insegura, ressabiada um pouco, com baixo crescimento do nosso PIB, né? PIB. No entanto, não sei se você concorda comigo, nesse crescimento, ainda que modesto, para o setor imobiliário, é bom. É verdade. É bom. É verdade. O que você tem a dizer? Vamos lá. Eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil único. Nós nunca tivemos taxa de juros nesses níveis que a gente está experimentando. Exato. Né? Para nós isso é uma coisa extremamente nova e acho que fundamentalmente as taxas de juros nesses patamares, que agora ainda com uma indicação de redução, os princípios econômicos, ou seja, os fundamentos econômicos colocados como estão sendo colocados pela equipe econômica em prática, né? As reformas começam a ganhar ritmo. Sim, verdade. Eu acho que nós vamos viver um momento para o mercado imobiliário e para o Brasil único, realmente único. Mas abordando diretamente a questão do PIB, que ainda não decolou. Né? Realmente ainda a gente está vencendo essa inércia, vencendo esse degrau aerodinâmico para o voo. Né? Para o voo que a gente pretende alçar, e alçar não como o último voo do Cristo Redentor, né? Que subiu depois caiu de bico. Mas um voo que venha a ser sustentável ao longo de muitos e muitos anos. Então, para o mercado isso é muito bom, para o mercado isso é excelente, que também não haja esse crescimento absolutamente meteórico, como a gente experimentou em outros momentos, mas que ele venha de forma gradual e sustentado, principalmente com fundamentos bastante sólidos que permitem, que possam dar
ao mercado, à economia, uma base de sustentação sólida. Então, eu diria que toda euforia é prejudicial. Eu não acho que nós estamos vivendo um momento de euforia, ainda como você disse super apropriadamente, o PIB não decolou, a economia não tracionou de verdade, né? Nós temos nichos que estão funcionando bem em todos os segmentos do mercado. Você tem nichos do residencial que está indo bem, você tem nichos do comercial, nichos do hoteleiro que começam a recuperar, mas ainda não tracionou. Ou seja, nós estamos ganhando, quebrando esse momento que a gente passou, que eu costumo dizer que a gente está vivendo, ou viveu até poucos meses atrás, dias atrás, um pós-guerra. Nós pegamos uma terra arrasada. Sem dúvida alguma, a gente pegou uma terra arrasada. Então, é natural que isso demore um pouco de tempo para tracionar, o emprego comece a voltar lentamente, porque a gente sofreu um sucateamento. Né? Nós temos um sucateamento da indústria, nós tivemos um sucateamento do comércio, tivemos um sucateamento imobiliário e, mais do que tudo, um sucateamento do talento intelectual brasileiro, do nosso patrimônio intelectual. Muita gente desistiu, muita gente foi embora, muita gente foi para um emprego completamente diferente daquilo para o que ele se preparou. Então, até isso se reorganizar, vai demorar um tempo. Nós estamos passando por um pós-guerra. Exato. E a incorporação imobiliária, Marcelo, qual que é o papel dela nesse momento? Eu vejo o seguinte, vamos pegar aqui um setor como exemplo, lajes corporativas. Né? Na cidade de São Paulo, já é sentido por muitos incorporadores falta de terrenos. Né? Será que isso é um trigger para a valorização da incorporação imobiliária, em especial de propriedades comerciais? Olha, eu já sinto a pergunta super pertinente. Nós estamos no exato momento na XP tentando colocar um portfólio de lajes corporativas ou de prédios corporativos junto para poder fazer o nosso fundo XP Corp. Né? E a gente está aí no mercado com todas as nossas forças. Estamos sentindo claramente que não é que está faltando terreno, já estão faltando lajes, já estão faltando prédios. Em São Paulo. Em São Paulo, cidade de São Paulo. Obviamente. Na cidade de São Paulo, a gente já sente realmente nas zonas primárias, nas zonas, vamos dizer assim, mais desejadas, no eixo Faria Lima, na Chucre Zaidan, na Avenida Paulista. Mesmo a própria recuperação da Berrini já é bastante sensível. Né? A gente já está sentindo uma falta de produto mesmo. Já existe falta de, por exemplo, grandes espaços acima de 10, 15 mil metros, praticamente já não tem mais. Então, já existe uma falta. Terreno não preciso nem pensar, quer dizer, os terrenos, nós estamos já pensando e vendo retrofits importantíssimos em prédios importantíssimos. Né? Posso citar um exemplo aqui, o prédio que ficou vago, onde era a sede da Nestlé. A Nestlé mudou-se aqui do prédio da sede antiga, passou para o prédio da Brookfield, lá para o Shopping Morumbi, não é? Pouquinho depois do Shopping Morumbi, e Torre Sigma. E são espaços que são preciosos. A Heinz, proprietária desse imóvel, que vagou agora, está aproveitando o momento para fazer um retrofit maravilhoso no prédio, deixá-lo absolutamente apto para receber essa demanda e para receber essas empresas que hoje não têm grandes espaços para ir. Ótimo, né? E o retrofit é bastante importante, pessoal, porque é o seguinte, ele aumenta a qualidade construtiva do empreendimento. E se aumenta a qualidade construtiva, provavelmente isso se reflete no aluguel lá na frente, né? E assim, o incorporador, né, ou o proprietário, ele consegue recuperar a parte que ele investiu, né? Então isso é muito importante que o Marcelo falou. Agora, Marcelo, dentro disso, né, o que é importante também é a localização, né? Bom, nós temos no mercado imobiliário 5 prerrogativas das mais importantes. A primeira é localização, a segunda é localização, a terceira é localização e até a quinta é localização. Né? Localização sem dúvida, porque o preço do tijolo aqui ou num lugar que não tem nenhum tipo de apelo é o mesmo. Então, quando você põe um tijolo aqui, que ele recebe um valor agregado gigantesco pela localização, pelo imóvel que ele vai constituir, enquanto que você põe em outro lugar, às vezes ele não vale nem o tijolo que você pôs.
Então, localização é fundamental. Sem dúvida nenhuma, você está posicionado num eixo de grande fluxo, com transporte, com infraestrutura, dentro de um ambiente consolidado, de um bairro consolidado. Né? Inegável, o eixo da Faria Lima, por exemplo, né? O eixo da Paulista, o próprio eixo da Chucre, como eu acabei de falar, são regiões que têm um benefício enorme, né? Em termos de valorização, em função de ter toda essa infraestrutura e empreendimentos que eu, no meu ponto de vista, digo ainda melhor do que a infraestrutura que está no entorno. Exato, né? exato. Embora essa seja a melhor infraestrutura possível na cidade de São Paulo, os empreendimentos têm um padrão ainda melhor do que essa infraestrutura disponível. Entendi. Aí vamos dizer assim, isso chega a ser uma externalidade, porque não depende do empreendimento em si, né? Exato. Porque já ouvi casos, por exemplo, em que o próprio incorporador, proprietário do edifício, teve que investir na infraestrutura ao redor. Exatamente. Esse é um ponto super importante, né? Quando você fala de localização e a gente fala, não, localização sem dúvida é o mais importante no mercado imobiliário e tal. Isso é verdade, isso é uma das questões realmente muito óbvias até. Mas eu queria botar foco num ponto que é interessantíssimo quando você fala de localização. No Brasil ainda, como eu já disse, nós não tivemos períodos que permitiram você tornar áreas que já foram boas localizações, esse é o ponto. Hoje deixaram de ser, mas a infraestrutura está lá. Sim, sim. Se você tivesse um fluxo permanente de dinheiro, um fluxo permanente de investimento numa condição favorável econômica, nós estaríamos revitalizando localizações que hoje são praticamente secundárias para um plano primário novamente. Acontece isso diariamente em Nova York. Você vai para Nova York, cada vez que você vai para lá, você vê um bairro. Hoje já não tem mais bairro dentro de Nova York que não esteja retrofitado, revalorizado e readaptado ao mercado imobiliário. Né? Agora já está indo para o Brooklyn. Mas você pega áreas que estavam completamente degradadas, como o Meatpacking District lá, você vai para lá, o investimento, o fluxo de dinheiro é tão estável que ele vai lá e ele recupera estas áreas que já tinham uma boa infraestrutura, porém os seus prédios se tornaram antigos, os equipamentos urbanos se tornaram desatualizados e aí esses lugares perderam valor. Agora já estão novamente valendo tanto quanto ou mais do que áreas extremamente consagradas. Interessante. Então é fazer, às vezes, a estabilidade econômica, o poder do investimento bem planejado, em parceria com a municipalidade, isso é muito importante, cria valor e cria localizações ou recria essas localizações. Alguns exemplos que a gente tem aqui no Brasil, é muito interessante citar, por exemplo, são revitalizações de centro. Por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro, Porto Maravilha é um exemplo. Perfeito. Em Buenos Aires, o Porto Madeiro. Sem dúvida nenhuma, é isso. Então, quando a gente fala de localização, a gente não pode dizer o seguinte, o que passou, agora são lugares novos. Muito pelo contrário. Nós tivemos uma época, por exemplo, em Nova York, que as antigas fábricas foram transformadas em estúdios, em lofts de artistas, ganharam uma bossa incrível, ganharam uma valorização sensacional. Hoje isso já está sendo novamente revisto para um novo tipo de desenvolvimento imobiliário, ou seja, 2 ou 3 ciclos em 20, 30 anos. Né? Ou seja, de reposicionamento dos ativos imobiliários e ganhando valor para aquilo que estava eventualmente numa situação mais deteriorada. Ótimo. E de novo nesse exemplo do Porto Maravilha, pessoal, o Marcelo vai concordar comigo aqui, existem assim 2 empreendimentos ali, na verdade um só empreendimento que foi bastante icônico, que é o Aqua Corporate, na verdade. Maravilhoso. São 2 torres de 64 mil de ABL, né? Exatamente. Então é bastante icônico assim para as redondezas, e eu espero que esse empreendimento traga novos locatários e revitalize a região, né? Tudo ia muito bem. Esse seria talvez o primeiro exemplo brasileiro de uma revitalização e de uma agregação de valores extraordinária que, infelizmente, mais uma vez, caiu naquele nosso velho modelo de
afundar nos ciclos econômicos, cair nas ciladas da condução, da má condução da nossa economia. Mas vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar. Exatamente. Como eu já disse no começo, acho que a gente vai ter uma recuperação e nós vamos ver um Brasil, principalmente eu, que estou esperando há 60 anos, que a gente nunca viu. Ótimo, Marcelo. Deixa eu perguntar, Marcelo, agora o seguinte, em termos de nichos de atuação dentro dos fundos imobiliários, né, eu sinto um pouquinho que a gente não tem, assim, a gente é diversificado pero no mútil aqui no Brasil, né? Perfeito. Em comparação nos Estados Unidos, que a gente tem uma gama muito maior, né? Se você pudesse elencar qual seria, vamos dizer assim, a next frontier, ou seja, a próxima fronteira de diversificação dos fundos imobiliários, qual nicho seria aqui no Brasil? Olha, essa pergunta, eu te agradeço a pergunta, eu acho ela é importantíssima, né? A gente ainda está realmente num período de retomada dos fundos imobiliários no Brasil, como tudo, né? E estamos ainda muito concentrados naquelas velhas, vamos dizer assim, classes de ativo, né? O comercial, o logístico, o industrial, o shopping, o hotel, quer dizer, aqueles ativos que já são mais do que consagrados. Exato. Enquanto que, como você bem falou, nos Estados Unidos você tem fundo imobiliário para tudo, tem fundo imobiliário para cemitério. Tudo bem, que é uma forma de ativo também antiga, mas coisa que a gente não tem no Brasil. Você tem fundo imobiliário nos Estados Unidos para prédios de locação residencial. Exato. Que isso já é uma tendência no Brasil em função das mudanças do hábito, em função principalmente dessa juventude que chamam dos millennials aí, que tem pouco apego a regiões, a lugares, eles querem estar livres para poder ir para qualquer lugar, não é? Correto. Então você tem hoje uma onda interessantíssima de locação residencial no Brasil, que com algumas pequenas modificações na lei vão se tornar super atrativas para os fundos, coisa que já é praticada nos Estados Unidos há 50 anos. Exato. Eu fui visitar um empreendimento da Tishman Residencial que tem 25 mil unidades. Não, absurdo. A Tishman tem 25 mil unidades em Nova York, entendeu? Então, você imagina, é um negócio impressionante. Exato. Né? Então, esse é um agro. Imagina nós não temos, o principal ativo brasileiro, que é terra de qualidade, você não tem um fundo de fazendas, ou não tem um fundo, ou fundos de fazendas. Talvez tenha uma ou duas, ou pequenas iniciativas que também não tiveram continuidade. Né? Exatamente. Então vai surgir muita coisa. Eu acabei de chegar de uma viagem. Ótimo. Fui para a Noruega. Legal, que bacana. E vi lá a revitalização dos portos antigos, vamos dizer assim. Os portos, o porto lá realmente virou maravilha. Né? Lá realmente os portos em Oslo foram retrofitados, viraram cidades flutuantes de uma qualidade impressionante. Que legal. Então, você vê o dinheiro, da onde veio o dinheiro para aquilo? Veio o dinheiro dos fundos, fundo soberano, dinheiro de fundos de investimento europeus que olharam para aquilo e foram lá revitalizar uma cidade. Literalmente reconstruíram grande parte dessa área portuária, aproveitaram todas as fundações que eram muito boas, a parte que estava embaixo d'água, né? E colocaram em cima uma coisa de uma qualidade impressionante. Tem tudo que você pode imaginar de um padrão excepcional. Né? Então você vê que isso é uma possibilidade. Outra coisa, eu não sabia o que movimenta quase 40% do turismo na Europa. Eu caí duro. É camping. Atividade de camping na Europa, que é talvez o ativo imobiliário mais primitivo, que é única, é um terreno, é um gramado. Ponto, Um gramado com uma instalação que te oferece conforto para banho, que te oferece conforto, mas é um gramado. Exatamente. Né? 40%, 35% a 40%, dependendo do país, tem o seu turismo pautado em camping. Na Dinamarca é impressionante, isso tem camping para todo lado. Né? É um tipo de real estate que aqui no Brasil a gente nem cogita, porque falta segurança, porque falta infraestrutura de transporte, estradas boas para os lugares que são exuberantes no Brasil, mas que não tem infraestrutura. Exato, mas uma infraestrutura tão simples, gente. Exato. Né? Uma vez que a gente comece a desenvolver essas infras, estradas, condições mínimas, isso tem que ressurgir com qualidade, como é lá. Então, estou dando exemplo, assim, cada lugar que você olha, você vê coisas que a gente ainda não tem. E que tem tudo para ter. Tudo para ter. Exatamente. Mesmo porque, Marcelo, não sei se vai concordar comigo, quanto mais as pessoas ficam sabendo desse setor dos ativos consagrados,
mais difícil fica a TIR, né? Que é a taxa interna de retorno. Ela fica pressionada para baixo. Então, o que acontece? Os ativos começam a ficar caros. E eu já estou verificando isso. Sem dúvida. Ativos caros que estão sendo incorporados no PL a preços também caros, ou seja, diminuindo o dividend yield do fundo imobiliário. Fundo imobiliário, exatamente. Por quê? É tão concentrado, Exato. Você tem que... Todo mundo, se você olhar, todas as casas têm os mesmos fundos. Exato. Não é? Exatamente. Então, o que acontece? É uma busca, é uma demanda em cima dos mesmos temas em lugares absolutamente restritos. Né? Então, a gente começa realmente a ter dificuldade de entregar aquilo que a gente gostaria de entregar. Muito embora eu acho que ainda estamos num período muito bom, o que está ajudando muito é a queda da taxa de juros. Exatamente, né? E assim, a frenesi que tem agora é de emissão, né? É emissão, uma atrás da outra. É uma atrás da outra. O que eu fico um pouco com medo, Marcelo, é comprar qualquer ativo a qualquer preço só para aproveitar o momento. Eu acho que você está tocando num ponto fundamental, Jacinto. Eu acho que isso merece até uma diminuição no nosso ritmo de conversa aqui, porque é um assunto seríssimo. Entendi. Nós já vivemos no Brasil um momento de fundo imobiliário que não foi adequado. Exato. Né? Nós já passamos por uma fase dos fundos imobiliários no Brasil, 2010, 2011. A partir de 2010, 2009 já começou essa fase que foram fundos que não cumpriram com o seu papel. O fundo imobiliário é a principal mola propulsora do mercado imobiliário. Se você usa isso de uma forma errada, o impacto errado no mercado imobiliário é terrível. Ele é uma decepção muito grande. Exato. Sobre todos os pontos de vista, de rendimento, de qualidade, entendeu? Ele fica relevado a um plano que não é o que ele tem para cumprir. Né? Exato. Então, mais do que nunca, e eu falo isso toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, mais do que nunca, são nos momentos de frenesi, como você disse, de grandes volumes de oferta, de todo mundo saindo para fazer captação, é que você tem que ter um pouco mais de calma e olhar quem é a equipe de gestão, qual é o track record, qual é a história das pessoas que estão conduzindo os fundos imobiliários. O que eles já fizeram? Isso tudo está transparente, isso tudo está evidente hoje com a internet, Exato. com o trabalho que vocês fazem de uma forma exemplar. Meu amigo Baroni é um herói fazendo o que ele faz e muitos outros aqui no Brasil. Né? A gente tem outras empresas que fazem trabalhos semelhantes e todos com trabalho de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Então, o comprador hoje tem as ferramentas para se proteger, coisa que ele não tinha em 2008, 2009, 2010, 2011. Exato. Hoje ele tem. Vocês estão fazendo um trabalho fundamental. Né? Toda vez que eu sou solicitado para fazer um trabalho, uma entrevista como essa, é de enorme prazer e eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem que fazer aqui é falar para o investidor, olhe com quem você está ficando sócio. Você entra no fundo imobiliário, você está ficando sócio de uma empresa. Exato. Olhe quem é o teu sócio. Não existe negócio bom com sócio ruim. Não existe. Então, cuidado, analise a sua equipe de gestão, vai entender qual é o track record dessa galera, vai entender quais são os ativos. Hoje eu estava dando uma olhada nas publicações de vocês, você clica lá, você olha o prédio, você olha a descrição do prédio, você vê tudo direitinho. Então, vai brincar um pouquinho de fundo imobiliário, que você vai pegar gosto por fazer isso, investidor, e isso vai se tornar uma diversão, um prazer com ganhos conscientes. Este é o ponto. Este é o ponto. Acho que tudo que a gente tem que falar aqui, o mais importante é isso. Né? Investigue quem é que está por trás da empresa da qual você está ficando sócio. Ótimo. Investigue os ativos. Por mais que você não conheça, olha a fotinho, pega o Google, põe aquele hominho que anda lá para ver a fachada, para ver a lateral. Ouça o que vocês estão publicando. Vocês estão dando o nome do inquilino, o valor que ele está pagando, localização. Vocês estão dando um raio-x para qualquer um poder, em 10 minutos, ter um entendimento mínimo daquilo que ele está comprando. Então, isso é o mais importante. Gasta meia hora. E saia consciente do investimento que você fez. Aprenda com o investimento que você fez. Perfeito, perfeito.
Agora, Marcelo, vou ser mais específico ainda. Eu vou fazer um funil aqui e entrar dentro dos ativos imobiliários de logística, né? Dentro desses ativos imobiliários de logística, tá? Eu fiz esse funil porque você já falou sobre esses ativos no passado, né? Então, sei da sua expertise nesses ativos, né? Em um ativo específico de logística, o que eu olho? Vamos lá. Mais uma vez, a gente começa pelo princípio da localização. Perfeito. Mas localização em logística está intrinsecamente ligado ao propósito que aquele ativo tem. Porque muitas vezes você pode falar assim, pô, mas tem um galpão numa área que é praticamente rural, rodeado de canavial. Pô, tem lá um BTS feito para alguém, ou tem um galpão especulativo que foi feito para alguém e está lá tomado. E você fala, pô, mas ele não está aqui na região primária das principais artérias que chegam em São Paulo, não está na Anhanguera, não está na Bandeirantes, não está na Imigrantes, não está... Mas está numa dessas rodovias, mas lá longe, ou numa vicinal lá longe. Você precisa entender a função deste ativo. Exato. Provavelmente este ativo não teria função nenhuma se ele estivesse aqui, porque ele tem uma função de abastecimento regional, estratégica, que precisa estar naquela região. Então, localização é importante, mas tem que entender a localização. Né? Não é só porque está perto de São Paulo que tem que estar tudo perto de São Paulo. Não. Tem a sua função específica e tem que entender a especificidade daquele ativo para poder entender a localização, se ela é boa ou não. Número 1. Os galpões hoje, eu diria para você, os galpões de padrão A são galpões que hoje atendem a qualquer demanda. Entendi. E a diferença de custo entre você fazer um galpão de padrão B e fazer um galpão de padrão A, ou mesmo de um C+, e um padrão A, é muito pequena. Então, quando você faz um galpão de padrão A, você serve para qualquer atividade, com um incremento pequeno de tempo. Consequentemente, você tem muito mais possibilidade de locar o seu galpão, porque você abrange uma variedade muito maior ou uma variedade total de clientes. O que é isso em termos de características técnicas? Eu não quero ser muito chato aqui nos números, mas é um piso de 6 toneladas, a altura do pé direito de 12 metros, um forro, um teto com forro termoacústico, com iluminação natural, para você não precisar acender a luz durante o dia. São as telhas transparentes, que proporcionam uma economia gigantesca em eletricidade. Um número de docas por metro quadrado. O ideal é a gente ter alguma coisa entre uma doca a cada 500, 700 metros quadrados de galpão. Tá? Então, isso é o básico. Tá? Isso é o básico. Se você encontrar estas características num galpão, ele é um galpão que se adequa praticamente a qualquer operação logística. Ótimo. Tá? E ele não custa muito mais do que um galpão que se faz com características muito piores, ou muito menos, vamos dizer assim, mais básicas. Eu diria, Jacinto, que o galpão é um dos ativos imobiliários mais resilientes. Ele não deteriora tanto quanto outros ativos, porque ele não tem essa história muito da arquitetura. Não tem. Ele é uma coisa, vamos dizer assim, mais padronizada em termos de visual. Dá para fazer um pouco mais bonitinho, um pouco mais feinho, mas ele não tem o apelo arquitetônico, isso que eu quero dizer. Então ele deteriora muito pouco sob o ponto de vista de visual. Tecnicamente, deteriora menos ainda, porque essas estruturas, esses pisos, esses tetos, as laterais, são materiais muito primários, que eu diria, mas de alta qualidade, que cumprem uma função por um período muito longo de tempo. Exato. Né? Então, e qualquer coisa que você tenha que fazer de renovação, adequação, por exemplo, inclusão de mezanino, é muito barato. É muito simples fazer. Entendi. Então você tem uma longevidade do ativo muito grande. Entendi. Entendeu? É uma característica do galpão. Então, isso proporciona um tempo de vida muito grande, baixíssimo custo de manutenção. Ótimo, que interessante. Vamos dizer assim, os próximos 5 anos, talvez, né? Alguns setores se destacam, né, nessa recuperação econômica provável que nós vamos ter, né?
Se você puder citar alguns setores, eu agradeceria. Assim, não precisa colocar em ordem de preferência. Não precisa. Não, até porque não tenho. Ótimo. Não é que eu não tenho preferência. Eu gosto de todas as classes de ativos. Exato. A gente olha para elas, cada uma com um viés de análise. Sem dúvida. Né? E eu acho que essa pergunta me permite justamente colocar isso. Né? Veja bem, eu só queria exemplificar um pouquinho. Sim, por favor. No momento de retomada econômica, que é o que está acontecendo com a gente, nós vamos ter uma melhoria de desempenho no rendimento de praticamente todos os ativos. Mas os ativos ligados a varejo, ligados ao incremento de poder aquisitivo da população, isso tem uma curva mais acentuada. Sim. Por exemplo, o galpão logístico ele não vai valorizar muito ou não vai ter um incremento muito grande de aluguel porque a economia está realmente muito ativada. Ele vai ter, mas ele não é como um ativo ligado ao varejo. Ele não é essa escalada, essa curva não é tão acentuada para cima. Okay. Né? Enquanto que você pega os hotéis que estão, talvez historicamente no Brasil, na pior situação, né? Eles perderam ocupação e perderam tarifa. Perderam as duas coisas. Exato. Baixaram o preço, está hoje a nível de 10, 15 anos atrás, e baixaram a ocupação. Ou seja, qualquer retomada nesse troço, essa curva vai ser absurdamente forte. Já retomou em São Paulo os hotéis de negócio, já retomaram a ocupação, não ainda nos níveis ideais, mas estão retomando e estão começando a recuperar a tarifa. Então, a hora que você olha a curva de rentabilidade, ela é muito forte. Então, os ativos ligados a varejo, os ativos ligados à hotelaria, são ativos que recuperam neste período com uma drasticidade maior. Entendi. Tá? Os ativos ligados mais à indústria, galpões logísticos, galpões industriais, né? Esses têm recuperação, lógico que tem, mas não é com a drasticidade dos ativos de varejo. Né? Então, hotéis vão recuperar muito bem, shopping centers já estão recuperando super bem, lojas, né? as mega stores, os power centers vão recuperar. Então, tudo que é ligado ao varejo, né? Tudo que é ligado ao picadinho, aquela coisa do comércio. Entendi. Né? Isso vai ter uma recuperação maior. Então, nesse período que a gente vai viver, nós vamos experimentar realmente rentabilidades mais acentuadas nessas classes de ativos. E isso depois tende a se estabilizar. E aí, aqueles que demoraram um pouquinho mais para subir também vão ganhando rentabilidade e vão encontrar essa curva lá um pouquinho mais para frente. Ótimo. Entendeu? Mas isso por exemplo, se você tem um perfil de mais risco, quer dar uma surfada nesses ativos de varejo, você vai dar agora uma temperada maior na sua cesta de ativos de varejo. Se você é um pouco mais conservador, você vai um pouquinho para o varejo, mas também você continua com a mão pesada em cima dos ativos vamos dizer, de logística e etc. Né? E as lajes corporativas têm um comportamento meio que no meio dessas duas características. Ela não é nem tão rápida quanto o varejo, ela não é tão imediata quanto o varejo e não é tão conservadora, assim, tão estável quanto os ativos de logística e indústria. Entendi, Marcelo. Eu olho muito cap rate, né? Assim, vamos supor, quando você tem uma aquisição de ativo, assim, mas a que cap o cara comprou? Porque assim isso demonstra realmente a habilidade de quem comprou. Comprou caro, comprou barato, que localização, né? Até onde a gente pode utilizar esse cap? Porque é o seguinte, esse cap é o cap de entrada. Sim. Não é o cap mediano, estabilizado do ativo. Porque aí você precisa fazer projeção, enfim, né? Até onde é importante? Só no momento de aquisição você pode usar, por exemplo, como vamos dizer assim, como um múltiplo para outros ativos na região? Como um benchmark, você quer Isso, dizer? Por exemplo. Para outros ativos. Isso faz sentido isso? Faz, eu acho que... veja bem, eu sou da velha guarda, Jacinto. Eu sou muito conservador na hora de comprar. Porque se você comprou errado, meu amigo... Para arrumar... Você não arruma. Entendeu, não cara? Você entrou errado... Meu amigo, para você sair desse mico, você vai ter que fazer um malabarismo qualquer ou alguma manobra não ortodoxa. Tá? Então, se você comprou errado, se você fez errado, desenvolveu errado, cara,
eu acho que é complicado. Então, eu sou super rigoroso na análise do cap de entrada. Entendi. Para não entrar errado. É. Entendeu? Eu acho que se você faz uma boa aquisição num ativo estabilizado, Sim. né? Pô, você fala, mas ele já está estabilizado. Qualquer coisa, qualquer vacância, ele dá uma descida. Né? Por isso que você tem que comprar bem comprado. Exato. Por isso que você tem que comprar bem comprado. Eu falei, lógico, mas Ranuldi, você tem lá todos os seus fundos, são fundos de renda, então você procura ativos que já estão 100% locados. Então qualquer vacância, qualquer problema você tem. Eu falo, é por isso que tem que comprar bem. Que eu tenho que comprar bem. Exatamente. Entendeu? E aí você fala, bom, então por que você não compra ativos que estão com vacância para você ter o upside, para você ter... vacância, sim. Para você... Eu falei assim, a gente também faz isso. A gente também compra os ativos, às vezes, com um pouco de vacância para precificar ainda melhor. Exato. Para poder surfar essa retomada, não só, às vezes, da ocupação, mas também para surfar um pouquinho da retomada de ganho. Não é nossa característica o especulativo puro. Exato. O nosso negócio é fornecer uma base sólida de renda com ativos de primeira linha para aquele cara que está olhando a longo prazo. Exato. Eu não vou ficar fazendo troca de ativo, reciclagem de ativo permanente, que nem ninguém fica comprando e vendendo, tradando cota. Não, nossa categoria de fundo é um fundo para quem quer trocar rendimentos financeiros estáveis por rendimentos imobiliários estáveis, com a vantagem de você ter valorização patrimonial, porque o ativo é bom e de boa qualidade, com a vantagem de você não pagar imposto, com a vantagem de você ter um ativo real. Né? Exato. E se você consumir a renda, você ainda tem o ativo. Se você fizer isso no mercado financeiro, você consumir toda a renda do seu dinheiro que está aplicado, você vai dilapidando o seu ativo principal. Perfeito. No mercado imobiliário isso não acontece. Exatamente. Né? Outra coisa que eu vejo, assim, além da compra da vacância, que é uma das estratégias que você mesmo mencionou, eu gosto de pensar o seguinte, ok, eu vou comprar um ativo, o cap de entrada é esse, e ele está totalmente locado, só que o seguinte, eu estou vendo upside no preço do aluguel. Faz sentido você comprar potencial de aluguel? Em algumas situações eu diria que sim, em outras situações eu diria que não. Aí tem que ter uma sensibilidade muito boa de saber como é que está precificado o aluguel naquele momento que você está entrando. Perfeito. Né? Eu tenho visto aí vários ativos de excepcional qualidade que ainda estão nos contratos com desconto, nos contratos com carência, nos contratos que foram feitos durante esse momento horroroso que a gente passou e que tem longevidade. Esse contrato tem 3, 4 anos, o cara fez esse há 1 ano atrás, então ele está totalmente defasado num ativo de excelente qualidade. Aí eu tenho certeza que eu vou surfar um incremento no aluguel. Muitas vezes o dono desse ativo não quer vender. Ou ele só vai vender se ele estiver precisando muito. Exato. Ou ele está num fundo que ele tem que desinvestir e tem a necessidade de fazer a venda. Mas mesmo assim ele reluta. O que a gente faz como estratégia de aquisição? Eu procuro jogar um jogo mais justo. Entendi. Eu viro para ele e falo o seguinte, você não está achando, e eu também acho que vai haver agora em todas as suas renovatórias um incremento real de valor, a gente combina um cap e eu te pago uma parte desse upside. Aí eu consigo capturar um ativo de excelente qualidade num cap muito bom e ele se sente mais impelido a vender. Entendi. Eu divido um pouco com ele esse ganho futuro que a gente vai ter, mas só se houver. Exatamente. Né? Só se houver, atrelado exclusivamente ao incremento de locação. Exatamente. Eu posso encarar isso como se fosse um earn-out? É um earn-out, a palavra é essa, é um earn-out, exatamente. Eu não quis ser meio inglês aqui, mas é esse. Essa é a palavra, o termo do mercado é um earn-out, entendeu? Entendi. Então a gente pratica muito isso e hoje, como a gente falou no começo, com a falta que já tem de ativos, principalmente em lajes corporativas e prédios corporativos, meu amigo, tá jogo duríssimo. Rouba monte, cara. Brincadeira de rouba monte. Então a gente está praticando muito isso, tem tido sucesso, temos tido boas negociações
e acho que é uma forma justa de fazer isso e de poder criar o fundo, de decolar com o fundo, entendeu? Mas, para fazer isso, tem que estar muito convicto da qualidade do ativo. Exato, por isso que a análise inicial é tão importante. Cara, entrou errado, comprou o prédio errado, você comprou high yield, high risk. Ah, sim. Não tem jeito. Exatamente. Entendeu? E low yield, no deal. Não Não tem jeito, cara. Entendeu? Então, tem que ter essa sensibilidade de mercado. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. E isso, cara, sinceramente, eu acho que você só adquire estando na lida. Estando na prática, estando na lida, sim, conversando, se municiando de informação, se municiando de transações recentes, como é que elas estão acontecendo, porque muda muito rápido. Entendi. Né? Entendi. Bom, Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Foi um prazer. Estamos sempre aí à disposição. Manda um abração para o meu amigo Baroni. Nós fizemos a primeira vez que eu fiz uma live, a primeira vez que eu fiz um programa relacionado à mídia digital, foi com ele, foi um super prazer. Tivemos um resultado muito bom e estou sempre à disposição aí, sempre que vocês quiserem. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Então é isso.